Ok, então, boa tarde, gente. Bem-vindos aqui à reunião do pré-natal de alto risco. Hoje, dia 16 de setembro, vamos ter a apresentação do artigo que foi enviado. A apresentadora a doutora Carolina e a orientadora foi a professora Zilma. Então, Carol, assim que você puder, já pode começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Carolina. Eu sou residente aqui do primeiro ano de serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas. E hoje, orientada pela professora Zilma Reis, eu vou apresentar o tema de telemedicina na assistência ao pré-natal. E para iniciar, o que é a telemedicina, então, né? De acordo com a COG, a telemedicina é uma coleção de métodos para ajudar a melhorar o cuidado da saúde, a saúde pública e a educação de saúde, usando métodos de comunicação e de tecnologia. E a diferença entre a telemedicina e a telesaúde, né? A telemedicina usa como dois vetores aí, o paciente e um profissional de saúde. Ou seja, então, né, são os telelaudos, as teleconsultas, o telemonitoramento. Já a telesaúde é um método entre dois profissionais de saúde, que pode ser tanto uma discussão de caso por via remota, o EAD e apresentações diversas aí que a gente pode ter, inclusive, como sendo essa daqui. E qual que é a importância que a gente tem de estudar e de compreender um pouquinho mais da telemedicina hoje? Primeiramente, a gente vive aí num mundo globalizado, né? Que a gente tem acesso e ao benefício de ter a tecnologia e a comunicação disponível para basicamente todo mundo aí. E com isso a gente pode ter diminuições de barreiras, tanto barreiras geográficas quanto barreiras de tempo, barreiras financeiras, que a gente pode usar essa tecnologia ao nosso favor. Além disso, a gente consegue ter um maior envolvimento da própria paciente que está fazendo um acompanhamento por telemedicina, porque ela começa a preocupar mais com a saúde no sentido de entender os sinais de alerta, entender o que ela está sentindo para poder passar para o médico, entender quais são os riscos que ela pode vir apresentar de exame físico, de alterações, para conseguir passar para o médico. E atualmente, nessa época que a gente vive de pandemia, né, a gente viu aí não só o benefício da telemedicina, mas viu o tanto que ela é necessária para o atual momento que a gente vive, de isolamento, de precauções de contato aí físicos. Esses artigos foram os dois artigos que a professora Zilma me mandou para a gente apresentar aqui hoje. Um desses artigos foi um estudo feito nos Estados Unidos para olhar a percepção e avaliação tanto de pacientes no pré-natal que fizeram consultas híbridas, tanto presenciais quanto virtuais, e dessa percepção dos profissionais de saúde que fizeram essas consultas, né? O estudo foi feito com 13 pacientes que responderam questionários aí durante o período de pré-natal e com 5 profissionais de saúde. No final, eles fizeram um compilado aí de tudo que eles observaram. Esse outro artigo é um artigo de opinião da COG, lançado esse ano agora, em 2020, falando tanto os benefícios da telemedicina, como as limitações, e também ensinando a como utilizar naqueles profissionais que desejam, né? E eu tomei a liberdade aí de acrescentar mais dois artigos, né, para essa apresentação, que eu acho que trouxeram dados aí que podem enriquecer um pouquinho a nossa discussão. Esse primeiro artigo foi um estudo feito também nos Estados Unidos, em que pegou um grupo de pacientes com consultas híbridas e um grupo de pacientes com consultas apenas presenciais. Foram 117 pacientes que fizeram consultas virtuais com presenciais e 941 pacientes com consultas só presenciais. E no final eles também cruzaram dados aí para ver algumas diferenças, alguns benefícios e limitações do método. E, por último, esse artigo aqui de 2021, que é uma revisão sistemática, que pegou em torno aí de 10 artigos, tanto pesquisas quanto alguns artigos de opinião, para ver exatamente os benefícios e limitações do método na assistência ao pré-natal no momento atual que a gente vive. Pegando, então, um pouquinho agora mais para a nossa realidade aqui do pré-natal, né? A COG, ela preconiza que todo pré-natal de risco habitual, ela tem que ter entre 12 e 14 consultas pré-natais, divididas que até 28 semanas é uma consulta a cada 4 semanas, entre 30 e 36 a cada 15 dias e a partir de 36 semanas, semanal, que é um pouco parecido com o que a gente faz aqui no nosso serviço também, no atendimento de risco habitual. A gente tem que aqui, até 34 semanas seria uma consulta mensal, entre 34 e 38 semanas, consultas quinzenais, e a partir de 38 semanas, consultas semanais até o parto. E como que funcionariam, então, essas teleconsultas abordadas aí por esses artigos?
Seriam consultas híbridas. Dois dos artigos, eles dão a sugestão de 9 consultas presenciais e 5 teleconsultas, em que cada consulta virtual seria precedida por uma consulta presencial, para poder apresentar o método para o paciente. Tanto explicar como que vai funcionar em questão de técnica mesmo, de apresentação de vídeo e tudo, quanto para falar quais são as limitações, quanto tempo vai durar cada consulta e por quantas consultas vão ter aí no período de pré-natal, e para ensinar a gestante a como monitorar a própria saúde. O que os artigos falam é que é importante o paciente saber se pesar, aferir a própria pressão e saber fazer a ausculta fetal. E, além disso, ela também teria que dispor dos 3 aparelhos, tanto de uma balança, quanto de um esfigmomanômetro, quanto de um sonar. A partir daí, então, a consulta funcionaria mais ou menos como uma consulta presencial, em que seriam as virtuais, né, que seriam vistos as queixas e os receios da paciente, questionar a respeito de movimentação fetal, perda de líquido, alguma queixa urinária, alguma outra queixa que a paciente apresente. Daria, então, um monitoramento da pressão, do peso e da ausculta com o profissional de saúde vendo tais resultados, né, então, escutando junto com a mãe a ausculta fetal ali, vendo qual foi o resultado da pressão e do peso, e, por final, as orientações. E se em algum momento da consulta for visto que a paciente apresentar algum sinal de alarme, alguma coisa que necessite de algum atendimento presencial, ou seria orientado procurar imediatamente alguma maternidade de urgência, ou então ir no pré-natal presencial para ser avaliado de forma mais certinha, né? E o segundo artigo, aquele das visitas virtuais, ele fez assim, ele mostra numa tabela mais ou menos como que funcionaria essas visitas. A primeira consulta, né? O ideal seria que ela acontecesse entre 4 e 8 semanas de gestação, que seria uma consulta para confirmar a gravidez, para pedir os exames de pré-natal e pedir o ultrassom para datar essa gestação. Entre 8 e 12 semanas, teria uma consulta de retorno também presencial para cobrar esses exames, ver se está tudo certinho, com ultrassom e formalizar o início do pré-natal. A partir daí, daria mais ou menos, basicamente, sempre uma consulta virtual seguida de uma física até 36 semanas, em que todas as consultas se dariam presencialmente até o parto. E quais foram os resultados dos artigos, então? Aquele primeiro artigo de 2021, as pacientes que participaram dele deram uma nota ao final do acompanhamento de 4,3 em 5 para as consultas virtuais, sendo que a maior perda de ponto foi na dificuldade de contato com os profissionais fora do horário agendado, que as pacientes perceberam. Todas as pacientes notaram que elas tiveram um maior envolvimento com o próprio cuidado e com a gestação em si, principalmente por aprender a aferir a própria pressão, fazer a ausculta fetal, entender a importância do monitoramento do peso e quais que são as implicações disso. Então, não foi nem só a técnica que elas aprenderam, mas elas começaram a perceber qual que seria a implicação de cada coisa, assim, de um aumento pressórico, o que poderia acontecer, o porquê que é importante eu manter a pressão, e também perceber, olha, está aumentando, não está ficando legal, para ir relatando isso para o pré-natalista. Também foi relatado por elas, né, o benefício de voltar a ter o envolvimento do parceiro ou da parceira ou de algum outro acompanhante que a paciente queira, principalmente nessa época de pandemia agora, né, que o acompanhante em consulta foi vetado. Numa consulta virtual, esse problema é solucionado. Então, ele poderia participar por vídeo sem problema nenhum. Em relação aos profissionais, vários dos profissionais relataram o benefício que foi desse método, inclusive falando que vão adotar o método híbrido futuramente, mesmo após o término do estudo, mas também falaram da importância de fazer uma mesclagem, que eles acreditam que um atendimento inteiramente virtual não seja benéfico para o paciente. Então, sempre fazendo essa intercalação entre híbrido e presencial. E também a questão de que tal método funcionaria para pacientes específicas, principalmente aquelas pacientes de alto risco, então que estão apresentando um aumento pressórico, ou queixas recorrentes, uma diabetes, alguma coisa. Quanto maior o risco, menos possível seria fazer esse acompanhamento de forma virtual ou até mesmo híbrida. Já em relação àquele terceiro artigo das visitas virtuais, as pacientes relataram que não teve nenhuma diferença entre os grupos, né? Não foi vista nenhuma diferença entre satisfação e aceitação entre o grupo híbrido e o grupo de consultas apenas presenciais,
e as pacientes relataram uma maior facilidade, tanto em relação ao trabalho, então, assim, de distância, tanto de conseguir um horário ali para conseguir ir no pré-natal, a distância geográfica mesmo, de trânsito, até quando a paciente mora em alguma cidade diferente do pré-natalista, e cuidado com os demais filhos. A maioria das gestantes que estavam no grupo de consultas virtuais, elas já tinham filhos de outras gestações, né? Então, era sempre uma questão para elas, que elas relataram, de ir ao pré-natal e com quem ia deixar o filho, ia ter algum lugar no pré-natal que pudesse alguém olhar o filho, alguma coisa assim. E com a consulta virtual, isso deixou de ser um problema também. Agora, falando em questões mais objetivas, esse estudo mostrou que não teve diferença no desfecho de taxa de cesariana, de trabalho de parto prematuro e de peso ao nascer entre os grupos de consultas híbridas e entre o grupo de consultas apenas presenciais. Porém, o grupo de consultas virtuais apresentou uma maior taxa de pré-eclâmpsia nas pacientes. Das 117 pacientes acompanhadas nesse grupo, 10 tiveram pré-eclâmpsia e apenas uma foi diagnosticada após as 36 semanas. Eu coloquei errado aqui, gente, é 16, desculpa. E por que isso é importante? Porque, como a gente viu anteriormente, a partir de 36 semanas, a gente vê que todas as consultas viram presenciais. Então, dessas 10 pacientes, 9 pacientes foram diagnosticadas com pré-eclâmpsias, mesmo no sistema remoto, mesmo com as consultas virtuais. E, de acordo com o estudo, não implicou em nenhuma complicação maior, assim, né, essas 9 gestantes que foram diagnosticadas com a pré-eclâmpsia. Aqui a gente tem os resultados das demais coisas, né, tanto a diabetes, quanto peso ao nascer, parto prematuro, tudo que eles apresentaram. Em relação às recomendações da ACOG, né, a ACOG fala que para ter um atendimento em telemedicina eficaz, primeiramente a gente tem que dar as orientações adequadas ao paciente. Ou seja, explicar como que vai funcionar, quantas consultas vão ser dadas por método virtual e principalmente explicar as limitações, que a consulta virtual não vai substituir inteiramente a consulta presencial e que por muitas das vezes a gente vai precisar sim ver o paciente. O profissional de saúde em questão, né, além disso, ele tem que ter os instrumentos adequados para as teleconsultas, então tanto aí um aparelho de vídeo com um som adequado, tanto uma plataforma que é adequada, que gere segurança tanto para o paciente quanto para o profissional. É extremamente importante ter um lugar que você consiga registrar o prontuário e que essa consulta permaneça em sigilo, respeitando, então, a relação médico-paciente do sigilo aí que a gente já conhece tanto. E agora, levando um pouquinho mais para a nossa realidade aqui brasileira, o Brasil, ele tem uma resolução do CFM de 2002 a respeito de telemedicina, mas que já sofreu bastante polêmica, aí, principalmente aí nos últimos 5 anos, 6 anos. E foi só em 2020, ano passado, no início da pandemia, que criou-se uma lei a respeito regulamentando em caráter emergencial o uso da telemedicina aí por profissionais de saúde. A Febrasgo, no início do ano passado, no início ali da pandemia, ela fez um estudo com os associados, né? Ela mandou um questionário para todos os associados que tiveram mais ou menos resposta de 300 a 15 pessoas, exatamente para perguntar a questão da telemedicina, de se já tinha alguém utilizando, como estava utilizando, e as implicações disso para o momento que a gente vive, né, da pandemia. Aqui a gente consegue ver que a grande maioria dos médicos que responderam tal pesquisa falam que já deram orientação médica por telefone ou WhatsApp ou algum outro aplicativo de mensagem, que já é uma telemedicina, já é uma forma de telemedicina. É igual a gente falou lá no início, telemedicina é você promover saúde, você então dá orientações, no caso dessa pesquisa, por meios eletrônicos. Então a gente já vê que a maioria já faz. Porém, é a minoria que faz isso de forma mais formal, por uma plataforma de videochamada com alguma questão de segurança. 77,15% dos que responderam falaram que nunca utilizaram alguma plataforma de videochamada para dar essa orientação. E qual que é o perigo, qual que é a implicância disso? É isso daqui. A gente vê que 50% dos que responderam ao questionário relataram que ou nunca registraram, ou só registraram alguma coisa em prontuário quando era muito relevante. E a gente vê lá, até pelas recomendações da ACOG, o perigo que é isso, né? A gente, os profissionais exercendo
a telemedicina, exercendo ali a medicina, né? Mas fazendo de forma insegura, tanto para eles quanto para o paciente. E aqui, a gente jogando agora mais ainda para a nossa realidade de obstetrícia, a gente vê que nessa mesma pesquisa, que em relação aos atendimentos ambulatoriais em obstetrícia, pelo menos metade dos entrevistados falaram que reduziu o atendimento em 40% aí, na verdade até em 50%, né? Ou seja, a gente vê que a gente tem uma realidade em que os atendimentos ambulatoriais caíram bastante, principalmente no ano passado, agora está voltando um pouco, mas ainda é uma realidade que a gente tem menos atendimentos ambulatoriais, em atendimento em pré-natal e em puerpério, acompanhada de profissionais que ainda não conseguem exatamente exercer o jeito mais seguro da telemedicina, que é com uma plataforma adequada, que é de uma forma segura para ele e para o paciente, associada a uma grande maioria de médicos que deseja aprender um pouco mais. E o que a gente tira disso? Que a gente precisa falar mais a respeito, né? A gente precisa ter mais discussões a respeito para os médicos em questões ficarem mais familiarizados com esse método. E quais seriam, então, os benefícios e as limitações aí da telemedicina para a nossa realidade? Primeiramente, a diminuição de barreiras, como eu falei, a diminuição de barreira geográfica, de tempo, de familiar, levando tanto em questão de parceiros, de algum acompanhante, quanto a questão de algum filho. A facilidade do monitoramento, então, tanto pacientes que eu fiquei preocupada, às vezes, com algum aumento pressórico, ou eu quero acompanhar mais de perto alguma curva glicêmica, eu consigo fazer isso, assim, dia após dia, ou 2 dias em 2 dias. Tanto em algumas pacientes, por exemplo, que querem consultar com algum pré-natalista que é mais específico em alguma área, por exemplo, da medicina fetal, mas que não tem na cidade dela, então ela pode fazer consultas virtuais com esse médico e presenciais apenas em algumas. Temos também a questão do maior envolvimento e do empoderamento da paciente em relação ao próprio cuidado, então aprender a entender os sinais do próprio corpo, aprender a medir a pressão, fazer a ausculta fetal, entender as implicações de cada alteração que ela está tendo. E na questão da pandemia, né, que como a gente já falou e como a gente viu nesse último ano, né, virou uma questão necessária a gente entender cada vez mais da tecnologia na medicina. E como limitação, o que a gente tem aí? A gente tem uma questão bem importante da realidade socioeconômica que nosso país tem, né, que a gente vê bastante aí no SUS com as pacientes, que é difícil a gente pedir e exigir que as pacientes tenham aí acesso a um sigmomanômetro, a uma balança ou algum sonar aí de fácil acesso, né? Somado a isso, a gente tem uma realidade educacional que grande parte das pacientes que a gente atende, elas têm uma escolaridade um pouco menor, o que pode dificultar tanto o entendimento do motivo de precisar cuidar, de precisar ferir uma pressão, ao fazer a ausculta fetal ali com mais frequência, e até pela questão técnica mesmo, de conseguir achar um foco fetal para o foco do BCF para fazer a ausculta, de conseguir fazer a aferição de pressão do modo correto, que não dê alterações, alguma coisa assim. E temos também aquelas pacientes de alto risco, né? Como a gente falou, quanto maior o risco, mais a gente vai precisar ver a paciente. Então, assim, seria uma limitação que não seria uma coisa que impediria de forma alguma, mas uma limitação para algumas pacientes de alto risco aí. E como conclusão da telemedicina, a gente vê que é uma necessidade atual, né? Tanto pelo mundo globalizado que a gente vive, que a gente tem esse acesso, a gente tem essa oportunidade, como em questão da pandemia, que mostrou para a gente que a gente precisa de outras alternativas que não sejam só atendimentos presenciais. Tem diversos benefícios ao acompanhamento, como a gente mostrou aí durante a apresentação, né? Tanto para os pacientes quanto para os profissionais, que podem ter mais facilidade de horário mesmo de pacientes e também de começar a atender pacientes que não atenderia no sentido de distância geográfica mesmo. Com a telemedicina, isso acaba ficando mais fácil. Mas, somado a todos esses benefícios, toda essa necessidade, a gente ainda vê que tem um pouco conhecimento por parte dos profissionais. A maioria usa de forma que ainda não é segura, que pode comprometer tanto ele mesmo quanto o cuidado da paciente. E, somado a isso, há uma vontade de aprender, mas que a gente precisa de mais discussões, mais trabalhos a respeito para aprimorar isso daí nos próximos anos. E é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Carol. Uma apresentação bem completa, né? Você ainda ilustrou com outros artigos além do que a professora Zilma tinha enviado para nós. Vou passar primeiro para a professora Zilma, então, fazer os comentários dela. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar a Carol, né? Ela realmente, assim, extrapolou e muito, e de uma maneira muito interessante, trouxe mais elementos, trouxe uma discussão ampliada, né? Parabéns, viu, Carol? É isso mesmo. E a sua impressão individual também, ela conta, né? Assim, já existe uma conversa por meio eletrônico, por que não fazer da melhor maneira, né? Por que não registrar? Então, todos esses aspectos compõem uma realidade que agora eu acredito que ela veio para ficar. E eu pensei em trazer esse tema, né? Não só porque eu tenho, né, me dedicado mais à tecnologia, mas porque nós temos um trabalho do professor Fernando Bastos, que vai começar, né, com as CACUTs, com a parte de atendimento à distância. Nós já temos lá, na parte da ginecologia, da uroginecologia, a professora Marilene também já fazendo atendimentos nessa modalidade, e então eu acho que é inevitável que a gente pense sobre essa possibilidade, né? A gente está num dos maiores centros de telesaúde da América Latina, que é o Telesaúde do HC. Nós temos um grande know-how, um potencial e uma oferta, né? Na época, mais assim, no ápice vamos dizer assim, da pandemia, há cerca de uns 6, 8 meses atrás, houve um convite para que cada unidade pensasse nessa possibilidade. Então, é importante que a gente saiba, primeiro, não é para todos, impossível, né? Não vai substituir, não é para todos, mas tem um grupo que pode se beneficiar. Então, quem vai saber o grupo que vai se beneficiar somos nós, né? Então, por exemplo, naquele primeiro artigo, né, que foi o que foi compartilhado com todos, eu queria fazer alguns comentários. Aquele artigo, primeiro, aquela avaliação foi pré-pandemia, nem foi na vigência da pandemia, e era uma clínica com a maioria das pacientes de alto nível socioeconômico na Califórnia, a renda mensal da maioria era acima de $100 mil por ano. Então, assim, eram pacientes que podiam comprar equipamento, né? Então, eu posso ter um relógio que monitora a pressão, eu posso comprar um sonar. Então, mas eu achei muito interessante nessa avaliação foi que, antes de colocar as pacientes em teleatendimento, né, eles ensinavam para elas toda a técnica, né? Não é assim, pesa aí, né? Eles ensinavam a pesagem, ensinavam a aferição da pressão arterial, sentada, com o braço assim, tarará, tudo que era feito, e até a ausculta cardíaca, né? Então, ofereciam um sonar, ou então algumas adquiriram o sonar, e eles ensinaram a técnica, então, antes de fazer essa troca à distância. Então, é uma realidade distante da nossa, né? Mas nos faz pensar nessas possibilidades, tá? Eu acho que é um assunto mais para debater. Eu só quero acrescentar, assim, por acaso, nós estamos fechando um artigo sobre o teleatendimento à Covid no HC. Então, eu fiquei impressionada assim, com a taxa de efetividade do teleatendimento à Covid, né? Então, assim, a gente pensa, a gravidez, é claro, é um monitoramento muito mais longo, né? São 9 meses. E o paciente com suspeita de Covid, geralmente, ele é monitorado em média uma semana, né? Alguns vão ter muito rapidamente a sua questão resolvida, ou nem são Covid, mas em cerca de 102 mil atendimentos que foram feitos, a taxa de conversão para presencial foi em torno de 6% a 7%. A efetividade do telemonitoramento, né, do Monitora Covid, foi altíssima em resolver os problemas à distância. Eu mesma fui uma paciente monitorada durante uma semana, fiquei super satisfeita com a atenção, né, que eu recebi durante a semana que eu fiquei afastada.
Então é isso, assim, às vezes a gente pensa assim, não, é só para coisa muito simples, olha que é mais grave do que fazer um diagnóstico COVID, identificar quais são os fatores de risco, né, e aqueles casos que podem evoluir para CTI, óbito e insuficiência respiratória, e isso foi feito à distância e com altíssima efetividade, tá? Então, cabe a nós, né, indicar corretamente a tecnologia, exercer uma visão crítica sobre ela e testá-la, né? Quem é que vai testar e fazer artigo e discutir e escrever? É a academia, né? Então somos nós os responsáveis também por avaliar qualquer nova técnica, né? Qualquer nova metodologia, e essa é uma delas. Então eu abro aí a palavra. Obrigado, professora Zilma. A gente sempre tem uma resistência grande à adoção de novas tecnologias, né? Por mais que a gente se julgue assim, inserido no mundo moderno, quando trata da nossa prática, a gente não quer mudar o que a gente já faz há tanto tempo, né? Então, eu lembro, logo antes da pandemia, tem um grupo de WhatsApp de colegas de faculdade, estava tendo uma discussão acirrada sobre se podia ter teleconsulta, se não podia ter teleconsulta, e até conferi aqui nas minhas mensagens, foi em fevereiro de 2019. A partir de março de 2019, todo mundo aderiu à teleconsulta, assim, são coisas que são inevitáveis, não tem como, né? O Covid veio realmente para mostrar que a teleconsulta é possível. No caso do pré-natal, é mais difícil essa questão da monitorização mesmo. Eu achei interessante o artigo, porque as pacientes se automonitorizavam, né, com sonar, com aparelho de pressão, com balança, que é mais simples, mas, de qualquer forma, elas fazem uma monitoração. Agora, uma coisa que todo mundo que atende pré-natal privado já fez é responder o WhatsApp de paciente que te manda resultado de exame. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente faz rotineiramente, na grande maioria das vezes não anota o resultado, né? Eu, por exemplo, a paciente me manda o resultado, eu anoto só quando ela volta na próxima consulta, eu não anoto imediatamente, até porque muitas vezes a gente nem está de frente ao prontuário. Mas a Unimed BH também tem um sistema de teleconsulta que está funcionando muito bem, que eles disponibilizam para o médico, que inclusive o médico até recebe pela consulta, né? Que é um problema da gente atender telefone e fazer teleconsulta. Não recebe, né, Marcos? O médico não recebe, mas a Unimed tem um sistema que está funcionando bem. Quem trabalha em instituição que já tem o salário da instituição, que é o nosso caso, aí já seria apenas determinar X horários por dia para atender teleconsulta, né? Zilma, vocês tinham, no início da pandemia, vocês iam fazer aquela teleconsulta via telefone, é isso que você está falando que o Fernando vai fazer? Bom, eu fui monitorada por telefone, o telecovid é por telefone, né? Não então, é vídeo, não, né? Uma dificuldade da questão não é da central, né? É das pontas. Então, por exemplo, a gente não tem nos consultórios um sistema que possa permitir som e imagem, mas eu acredito que deva evoluir para isso. Mas, nesse momento, está sendo feito assim, essa quantidade grande de casos foi feita com conversa com o médico por telefone. Entendi. Eu acho que é inevitável, eu acho que você está certo, a gente tem que estudar o assunto para poder mostrar o que funciona e o que não funciona. Né? A universidade tem que realmente sair na frente aí para deixar claro o que é possível de ser feito e o que não é possível de ser feito. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Acho que talvez o Fernando e a professora Lamanda podem falar aí sobre a experiência deles, né, que vem por aí. Professora Lamanda. Está sem voz, Lala. Desculpa, gente. Olha aí a tecnologia, às vezes dá um banhozinho na gente, né? Aqui, eu estou muito, muito feliz de ter visto esse artigo. Ele me remete a essa reflexão que o Máriozinho colocou. A gente e nessa parte e muitas outras áreas e aspectos da vida e da medicina, a gente tem que um pouquinho sair dessa caixinha nossa, daquilo que a gente faz, sempre fez, e achando que tudo é perene, é permanente, porque o mundo vai girando. Então, tem um ditado muito interessante, que é o seguinte: se você faz a mesma coisa há muito tempo, e o tempo passou, essa mesma coisa já não é boa,
Então, é preciso a gente sair da caixinha. E eu que estou com 60 e tantos, eu me permito sair sempre da caixinha. Então, é uma provocação que a gente tem que fazer para todos, de residentes, professores, todos sair um pouco da caixinha e abrir esses horizontes. O que eu queria comentar, além de comentar o nosso trabalho é o seguinte: a ideia excelente, os trâmites complicados, mas mas a gente continua com a mesma vontade. O trabalho já está tudo alinhado com o Tom, mas a gente ainda não iniciou, mas está tudo prontinho para iniciar, principalmente a nossa vontade. A gente vai iniciar o trabalho de pesquisa acoplado a uma extensão. Então, nós vamos fazer um atendimento por telemedicina, né? Nós vamos fazer esse atendimento, assim, esse atendimento nós vamos fazer usando um piloto, que é uma área que nós vamos fazer esse atendimento por telemedicina e comparar com o presencial, atendendo todas as áreas e usar como pesquisa qual que vai ser a evolução e alguns desfechos nessa área de doenças do rim e do trato urinário, que são uma das mais prevalentes aqui na nossa realidade que a gente vive aqui. Elas merecem um grande número de consultas presenciais, um grande número de deslocamentos, que a gente acha que isso vai trazer, pelo menos a nossa ideia, um benefício muito grande, qualificando a nossa, qualificando a assistência, sem precisar, quer dizer, rompendo essas barreiras que a Carol colocou muito bem nos benefícios. Então, aguardem que a gente já está em andamento. Mas o que eu queria comentar com vocês, agora pensando assim, um pouco advogado do diabo e pensando na questão médica, como que fica a defesa profissional? Essa é uma preocupação, porque realmente isso já é uma realidade de ver resultado de exame, de fazer, dar opiniões pelo WhatsApp, e até, ou por qualquer outra mídia. E, assim, eu fico um pouco preocupada com a segurança profissional, né? A defesa profissional mesmo. Tem alguma coisa a respeito disso, Zilma e Carol? Isso tem alguma regulamentação? Ou isso é igualzinho como se fosse presencial? Isso é uma preocupação que realmente, às vezes, povoa a minha mente, sabe? Mas agradecer, muito, muito bom, Carol. Ela superou as expectativas, né? Porque trouxe aqui, foi um apanhado, foi uma revisão, né? Muito bom, parabéns, Carol, parabéns, Ilminha. Bom, Lala, continua, a nossa responsabilidade profissional não muda. E isso, né, esse pacto entre o paciente e o seu médico, né, ou muitas vezes até com uma consulta de enfermagem, isso não muda. A responsabilidade vai ser sempre nossa. Tanto que, se a gente se sentir seguro de fazer um diagnóstico, de dar uma orientação, a gente tem que encerrar e indicar a consulta presencial. Tá? Então, por isso é que a gente precisa desse respaldo institucional, entendeu? É muito melhor do que fazer um informal. Eu estou dentro de uma instituição, a paciente, inclusive, ela assina um termo de consentimento. Se você identifica o perfil, ela assina um termo de consentimento, é para pesquisa, né? Ela assina um termo de adesão a essa modalidade, aonde tem lá todas as regras, e ela precisa dar essa ciência. Geralmente, o que se faz é assim: a gente agenda, primeiro seleciona quem é a paciente que tem o perfil, depois faz um contato com ela, explica o que é e oferece o termo e pergunta se ela deseja fazer assim. E essa que tem uma distância longa a percorrer, que tem outros filhos, ela pode fazer, não, eu quero. Tá? Então, antes de qualquer coisa, antes da consulta, da data agendada, ela já assina esse termo. Combinar tudo. Já é um combinado. E o registro, Silminha, o registro? Pois atualmente está sendo feito assim, Lala. A consulta é feita por telefone, né? Mas o registro é feito em prontuário eletrônico. Então, lá no telefone, inclusive foi repensado todas as entradas do... Não é o sistema do prontuário novo. Já entrou? Nem sei se já entrou o prontuário novo.
Já está entrando. Já está, né? Então, não é MV e nem é o prontuário novo. É um sistema próprio do Telesaúde que organiza a forma de registro, que é muito mais objetiva. Na época, até eu fui convidada para fazer parte desse grupo, e só que, assim, para fazer um prontuário pré-natal nessa modalidade, eu falei, não, isso não é para mim, isso é uma discussão muito maior, né? Porque o que está lá é aquela coisa do clínico, né? Motivo da consulta, história, exame e pressão diagnóstica. Mas tem os bloquinhos e está tudo lá para ser registrado, embora seja por telefone, o profissional anota e fica registrado como consulta. Ok, tá? Muito beleza. E me fala uma coisa, eu também, só para já que você falou em registro, só registrar que eu também fui atendida pelo Telecovid, que foi maravilhoso, por telefone, diariamente, perguntar como é que você está, como é que seu marido está, como é que está a família, todo mundo que pegou o Covid, foi espetacular. Também gostei. Carol, quer falar? Só complementando um pouquinho, inclusive esse webinar da FEBRASGO que eles colocaram no passado, o professor Eduardo, que ele é do Albert Einstein, se eu não me engano, ele é o chefe lá da telemedicina, ele fala muito essa questão da segurança, que ele fala assim, que não tem uma regulamentação específica, mas que isso não seria motivo para não fazer ou fazer de forma não segura. Inclusive, o que ele fala do WhatsApp é exatamente isso, assim, que o WhatsApp pode ser usado, não tem problema nenhum, só que ele não fornece uma segurança para a questão de sigilo. Então, por exemplo, se você faz uma chamada ou por telefone ou por vídeo pelo WhatsApp, o próprio paciente pode colocar uma outra pessoa, então que assim, pode ser que você nem veja e quebre um sigilo médico. As mensagens, como a gente vê, clone de WhatsApp o tempo inteiro, então assim, não seria o melhor lugar exatamente por isso. Por isso que ele falou tanto da importância de plataformas específicas, porque a legislação a respeito é a mesma, de sigilo médico, de registrar tudo em prontuário, que além de tudo é a nossa defesa, né? O que defende a gente aí de qualquer coisa é o prontuário. Então, independente da forma de telemedicina de fazer, tentar registrar em prontuário, nem que seja no computador mesmo, colocar a data e a hora, e aí registrar tudo que aconteceu ali em prontuário. Excelente, Carol, obrigada. Professora Regina. Boa tarde, parabéns, Carol e Zilma aí. Esse artigo é muito interessante, né? Logicamente, depois que eu vi esse artigo, Zilminha, eu estou fazendo aqui umas contas, quanto que seria isso para minha atenção primária, depois te conta quantas andam minhas contas aqui, para poder conseguir pelo menos como seria a distribuição de sonar temporariamente. A Lamanda perguntou sobre regulamentação, né? Eu acho que a gente tem duas regulamentações que a gente tem que estar muito atento a elas na utilização, né? Uma é aquela resolução do Conselho Federal de Medicina de 2018, que revogou uma parte dela, que é a parte específica de telemedicina, né? Eles mantêm como possível o que eles definem como teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Tá? A consulta online, eles fizeram, na época da pandemia, revogaram, e alguns conselhos regionais, por exemplo, o Rio de Janeiro fez uma norma específica, recente, inclusive autorizando as consultas online. A diferença, basicamente, é que se você está fazendo a primeira consulta já online, ou se você está fazendo após essa primeira consulta presencial, aí isso vai encaixar, então, em teleorientação, telemonitoramento, né? E teleinterconsulta é o que nós conhecemos no dia a dia aí do HC como teleconsultorias, entre os médicos, né? Mas nós temos, sim, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que normatiza isso, e temos uma portaria que foi publicada pelo Ministério da Saúde para a época da pandemia sobre o uso dessas modalidades durante a pandemia. Eu acho que são duas regulamentações importantes de vocês estarem aí com elas na ponta da língua, trabalhando com essa perspectiva aí, Amanda, que é uma perspectiva que eu considero fantástica, né? Eu acho que a gente pode muito avançar nas áreas de especialidade, principalmente na saúde pública, você sabe disso, que eu
batalho muito por isso. Eu acho que nós podíamos avançar muito ainda nas teles interconsultas, né? Então, é um serviço terciário quaternário, apoiando uma atenção secundária, né? O retorno ao acesso de toda a equipe de atenção primária a teleconsultorias, porque por falta de financiamento foi interrompido, ficou só de médico para médico, né? E nós sabemos que na atenção primária o enfermeiro, ele é peça fundamental da equipe, e era quem, inclusive, tinha mais humildade, eu não tenho dúvida que é uma questão de humildade, né, de fazer a teleconsultoria. Eu sou teleconsultora, né, e na maioria das vezes eu recebia, muitas das vezes eu recebia, inclusive, teleconsultoria, assim, o médico da minha equipe pediu para eu perguntar, né, nós médicos temos uma personalidade, né, que ainda causa desconforto de perguntar para o colega, né? Muitas das vezes isso é lido, né, por nós mesmos como uma falta de competência, quando a gente sabe que esse compartilhamento ele é super saudável, mas precisa aí de um exercício melhor no conforto disso, tá? Mas parabéns aí pela apresentação. É Débora, né? Eu acho que Débora é a próxima. Débora está sem microfone. Ok, consegui colocar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria saber financeiramente, não para consultório, nada disso, para o próprio hospital mesmo. Como é que o hospital recebe dessas consultas? Como é que isso é computado para reverter para o hospital financeiramente? Débora, eu não sei se o SUS já tem isso na tabela SIGTAP, que existe uma remuneração tal. Talvez até exista, eu não sei. O que eu posso dizer é que todas essas teleconsultas da Covid, né? Telecovid em todo também, mas no geral que tem sido feito pelo Telesaúde, elas vêm de um grande projeto com a Assembleia Legislativa de Minas. Então, inclusive, assim, as pessoas, por exemplo, se nós atendermos, a professora Marilene atender, a professora Lamanda atender, ninguém vai receber por isso. Nós vamos atender no nosso horário de trabalho. Mas as pessoas que ficam lá no plantão do teleatendimento, né, são contratadas para isso, recebem por causa desse projeto, né, que foi financiado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É daí que vem esse recurso. Como bolsa, né, Zilminha? Recebe como bolsa de extensão, né? Isso. Existia um financiamento também do Ministério da Saúde, né? Que lamentavelmente, né, em função aí de alguns neurônios com problema, ele foi cancelado, que inclusive atrapalhou muito a manutenção de teleconsultorias, né? Mas não tem no SIGTAB, não, Zilma. Está sendo muito discutido isso, a incorporação disso, né? Tem que ser incorporado tanto na rede suplementar, né? Lá na lista lá da ANS, mas também no SIGTAB, que é o sistema que, né, as tabelas de remuneração. E aí, enquanto isso, a gente está numa discussão de novo de retomada de teleconsultorias e ampliação de modalidades lá no Estado. Aí seria financiamento próprio do Estado, né? O Estado financiar a instituição porque isso envolve tecnologia, isso envolve trabalho, né? E aí você vai ter pessoas que vão fazer isso dentro do seu horário específico de trabalho, como você colocou, né? Então, e o hospital vai ser remunerado, vai receber a remuneração normal, igual quando a gente está no ambulatório e atende uma consulta. E existia aquele grupo de pessoas que é fora do horário de trabalho, e aí ele tem uma remuneração específica, por isso que nesse momento o formato é bolsa. A pessoa é contratada para ser um teleconsultor, né? A função dela dentro do hospital é essa. Que, inclusive, é diferente de quando você inclui isso, telemonitoramento, teleorientação, no horário de trabalho do profissional. Porque as contratações de bolsa, elas são contratações extra seu horário. Você tem que fazer fora do seu horário de trabalho.
Eu até já fui teleconsultor, não sei se você ainda é, Regina. Eu fui durante Eu um ainda período. sou, mas a teleconsultoria agora foi suspensa por corte de financiamento do Ministério da Saúde, e só pode ser acessada por médicos da ABS. Então, eu tinha uma média de 9, 10 teleconsultorias dia, hoje eu tenho 5 mês. Né? A ginecologia e obstetrícia era a segunda especialidade em demanda. Assim. A gente só perdia para dermatologia. E eu brinco, a gente não perdia para dermatologia, não, a gente perdia para o Guedes, porque o Guedes é famosíssimo aí. Mas nós éramos a segunda especialidade mais demandada. Né? E agora que só pode médicos da APS, isso caiu para 5, 8 por mês. Não pode mais outros membros da equipe, enfermeira? Não, porque o Ministério cortou o financiamento. Não, a gente não recebe mais. A gente, na realidade, agora recebe assim, R$15 por mês, né? E aí, não foi uma decisão do Ministério, mas foi uma decisão do Centro de Telesaúde, que ele não tinha mais como manter as pessoas para responder 8, 10 teleconsultorias por dia. E aí, a forma de fazer isso é tipo... Vamos manter um socorro mínimo aqui. Então, o profissional médico, que teoricamente deveria, né, assumir o papel de coordenador da equipe, poderia fazer isso, mas isso teria que existir no mundo uma equipe que trabalhasse com comunicação efetiva, realmente um trabalho em equipe, e a gente sabe que isso não acontece. Aí o médico, raramente, ele solicita alguma interconsulta. É uma pena, porque eu lembro que quando eu participava, pelo menos, era um projeto assim, muito amplo, né? Se não me engano, ele começou com municípios com menos de 10 mil habitantes. Inicialmente... A gente chegou a ter cobertura de 100% dos municípios em Minas Gerais. Nós temos ainda, na Faculdade de Medicina, cobertura para os centros de saúde de Belo Horizonte, todos os centros de saúde de Belo Horizonte, e as cidades que têm internato rural. Ainda chama internato rural, gente? Não sei. Seria uma cobertura para os alunos, né? Exatamente. Aí de aluno eu recebo muito, é muito interessante. De aluno eu recebo muito. Mas eu acho de saúde coletiva, Ré. Oi? Chama-se estágio em saúde coletiva. Obrigada, Lala, porque no meu tempo era assim. Era internato rural. Mas ele continua falando assim, quem vai fazer estágio em saúde coletiva? É o quê? É o internato rural? Mas é muito legal. Infelizmente, o financiamento do Ministério, que era o maior financiamento para essas redes, foi cortado. Débora, quer falar mais? Oi, pode falar. E ultrassom, isso seria fantástico, né? Quantas vezes você está diante de uma imagem e um outro profissional compartilhar essa imagem e poder discutir e opinar e chegar a um denominador comum. O problema é que eu vejo, Débora, o ultrassom é um exame dinâmico, né? A gente tinha que assistir a outra pessoa fazendo o exame. Né? É só manter em plantão, Mário. É só manter em plantão. Tem uns artigos muito interessantes, né? Da teleradiologia, mas incluindo a ultrassonografia. Porque aí é igual, por exemplo, você tem o telecardio, que é plantonista, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, às vezes você quer fazer um determinado corte que a pessoa que está lá não consegue fazer, entendeu? Não, mas isso não vai ser a regra. Não, assim, lógico que isso seria para um exame mais especializado, né? Mas para uma coisa simples. Ô, Débora, só aproveitando aqui a sua sugestão, não sei se você sabe, mas o telesaúde do Hospital das Clínicas começou, e ainda é um dos pontos mais fortes dele, foi uma interpretação de eletrocardiograma. Então, a pessoa fazia o eletrocardiograma no interior e mandava, e tinha os plantonistas que interpretavam, que é ótimo, porque Não, essa parte continua absolutamente igual, Mário. Foi tudo feito para manter telecardio, agora, com ausência de financiamento. Ótimo. Eu queria fazer só um complemento, assim, mais, vamos dizer, metodológico. Não sei se vocês repararam a quantidade de pacientes nos artigos, nos vários artigos. A Carol não falou nada, mas ela falou assim, esse artigo aqui, 13 pacientes foram acompanhadas e 5 profissionais de saúde. O outro já tinha 100 e tanto, o outro tinha... Aí eu queria só dizer, assim, que no ciclo de maturidade das tecnologias digitais, a gente tem várias etapas. E o primeiro artigo, que foi esse que foi enviado para todo mundo, a proposta é usabilidade.
tá? Viabilidade, é um feasibility e usability. E a usabilidade de sistemas de interfaces digitais, elas são avaliadas com 5 usuários. Eles falam que 5 usuários, com os questionários, as perguntas certas, detectam 80% dos problemas de um aplicativo, de uma tecnologia digital. E 15 usuários detectam 100% dos problemas. Tá? Então, por isso é que não precisa de uma amostra grande. Nessa fase inicial é assim, porque o sistema tem que ser de fácil utilização, ele tem que ser intuitivo, eu tenho que navegar bem nele. Então, o primeiro foi mais nesse sentido, feasibility e usability. Depois, rumo à escalabilidade, ele tem que provar também que é seguro, né? E que ele precisa ter lá os alvos e mostrar que, em comparação com a tecnologia atual, ele não vai deixar ninguém morrer, não vai, né? Foi aquele outro estudo que a Carol mostrou, comparando a técnica atual com a telesaúde, tá? Telemedicina. Então é isso, é só para falar assim, vocês não assustarem com os números, é porque esse cálculo amostral para tecnologia varia em função de que maturidade da tecnologia digital, que aspecto a gente está avaliando, tá? Bacana. Obrigado, Zilma. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Vou encerrar a reunião. Semana que vem a gente retorna com a apresentação de um caso clínico.